Primeiro tema que vamos abordar no dia de hoje, é a teoria das almas gêmeas. O que Allan Kardec falou, o que Chico Xavier falou e o que Emmanuel escreveu sobre a teoria das almas gêmeas. Há muita controvérsia no movimento espírita. Uns dizem erroneamente que Chico Xavier contradiz o que está na obra de Allan Kardec, que Emmanuel e Chico Xavier escreveram coisas distintas da obra de Allan Kardec, e nós vamos mostrar aqui que não existe nenhum choque de ideias entre o que Allan Kardec escreveu e o que Chico Xavier e Emmanuel também escreveram. Naturalmente, eles apenas ampliaram o que o conhecimento sobre o tema trouxe na doutrina dos Espíritos. Primeiro, naturalmente, vamos ao Livro dos Espíritos, questão 298, que nos diz: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Então, obviamente que essa questão está mostrando o que em inglês a gente chama de big picture, né? A grande imagem, o grande retrato, falando que todos os seres humanos, todos os espíritos estão ligados a todos os espíritos, mas isso aí é decorrência óbvia da razão. Eles estão ligados em graus diversos de afinidade, de união. Naturalmente que vai depender desta união a questão da perfeição, da evolução que tenham adquirido. Vamos ao próximo slide, que na questão seguinte, a 299 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai explicar, e nós podemos ler lá, que não existem metades eternas. Vejam bem, Allan Kardec fala de metades eternas. Ele se refere a uma alma que se completa na outra, como se as duas fossem metades e separadas fossem incompletas. Não é? Isto não existe. Se o espírito fosse a metade do outro, separados estariam ambos incompletos. A teoria das metades eternas, diz Allan Kardec, encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Claro, né, Kardec, muito didático, está esclarecendo que esta teoria das metades eternas não se aplica à realidade, no sentido de que nós somos incompletos até o momento em que encontramos a outra metade eterna. Gente, isto não tem nada a ver com almas gêmeas, tá bem? Muita gente confunde essa questão, e quando Chico Xavier e Emmanuel vão defender a teoria das almas gêmeas, e analisar essa defesa da teoria das almas gêmeas com esse esclarecimento das metades eternas que não existem por Kardec, eles encontram um choque de ideias, uma oposição, quando na realidade são duas coisas muito distintas, tá bem? Essa questão, aliás, nos foi proposta pelo nosso amigo Eri Lopes. Então nós aqui estamos gravando esse tema a pedido dele. Ele pediu que nós gravássemos esse tema, porque nas reuniões e nos debates em que ele participa como debatedor, surge sempre essa colocação de que Chico Xavier e a obra dele, de Emmanuel, estão em contradição com a obra de Kardec. Não estão em contradição. Vejam bem o que a obra de Chico Xavier vai nos trazer. Nós vamos agora ao livro
que é chamado O Consolador. Ele foi publicado em 1941 por Emmanuel, através da Federação Espírita Brasileira. E lá na questão de número 322, né, há uma primeira pergunta sobre o tema. Aliás, vejam bem, o subtítulo desta parte do livro Consolador chama-se Amor. Isso aí já vai fazer uma divisão de águas aí no entendimento nosso, mostrando que o Espírito de Emmanuel está falando sobre amor. E, obviamente, não é? O amor, ele não pode, na atual circunstância da humanidade terrestre, os espíritos que aqui habitam a Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, não têm esse amor igualitário, igual para todos os demais espíritos habitantes da Terra. Isso seria uma utopia pensar assim, não é? Então, há sim a perfeita gradação do sentimento de amor, e Emmanuel vai também tocar na questão 322, na sua resposta, a gradação que existe desde os primórdios da criação do Espírito. A pergunta que foi feita ao Espírito de Emmanuel, está lá no livro com o número 322, é a seguinte: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Então, existe ou não existe uma gradação do amor? O que Emmanuel nos responde? Sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei da própria vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Notem bem que Emmanuel afirma categoricamente que o amor é a lei da própria vida, que vai unir não somente os seres criados, os espíritos, mas também as coisas, a matéria. Então, o amor também está no fundamento da matéria. Vamos ver o que ele explica desse fundamento. Aliás, ele chama o amor como plano grandioso da unidade universal. Olha que coisa linda! O amor é o plano grandioso da unidade universal. E ele explica, então, desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, sínteses da vida, tem as atrações magnéticas profundas. Vejam bem, na poeira cósmica, nos elementos fundamentais da matéria que estão no espaço sideral, lá residem as influências magnéticas profundas, as atrações magnéticas profundas entre esses próprios elementos químicos. Isso aí é a base do amor. Olha só, a base é a origem do amor, né? Nos corpos simples, prossegue Emmanuel, vemos as chamadas precipitações da química. Então, as atrações químicas, desde os elementos mais simples, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, aos mais complexos, quanto os elementos irradiantes, que têm radioisótopos, que têm radiações, não é? Nucleares, estão configuradas as manifestações do amor através das precipitações químicas. E prossegue ele: nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em gradações infinitas, da violência à ternura,
nas manifestações do irracional. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Então vejam, tanto nas coisas, na matéria, nos componentes químicos, aliás, antes na poeira cósmica, nos componentes químicos, chamados por ele de corpos simples, né? Depois nos reinos mineral, vegetal e depois nos seres animais irracionais e mais tarde nos homens, é o amor que preside todas as manifestações de associação, de sintonia e de estabelecimento de afinidades. Reconhecida a sua luz divina, em todos os ambientes observamos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então, a união que se estabelece entre dois seres humanos está também dentro deste plano grandioso da unidade universal, que é o amor. O amor é a base dessas uniões, né? Das expressões da sexualidade, olha que coisa linda o que ele vai falar. Das expressões da sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho dignificantes, santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angelicais que se edificaram para a união com Deus na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Olha que interessante, como que Emmanuel vai nos mostrar a graduação do amor até depois dos homens, quando os homens se espiritualizarem, né, e puderem sentir o amor puro da união com Deus, que já é o amor da categoria dos seres angélicos, que já edificaram para si essa plena sintonia, essa plena afinidade da união com Deus, que para nós é o exemplo máximo de Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Então, o amor está na base sagrada de toda a vida universal dentro dos desígnios da natureza e do universo. Na questão seguinte, a questão 323, perguntou-se: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Então, vejam bem, o que Emmanuel está expondo sobre o quê? Sobre o amor. Nada mais justo do que a pergunta entrar na questão das almas gêmeas. E Emmanuel vai responder: no sagrado ministério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração máxima, suprema e indefinível. Então vejam bem, ele afirma que sim, que existem sim as almas gêmeas, que não tem nada a ver com metades eternas, mas sim almas profundamente afinizadas neste amor, e vai esclarecer as lutas no trecho seguinte. Ele vai esclarecer as lutas que envolvem as almas gêmeas que estão separadas por questões evolutivas. Ele diz assim: milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que o sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Então, ele mostra aí o lado da provação, quando elas não evoluem no mesmo passo, né? Quando algumas se transviam no crime ou cometem
por inconsciência, desvarios e se afastam da alma querida, da alma gêmea. E por isso tem que passar pelo roteiro da expiação, da provação, e essa expiação e essa provação para elas é sentida de modo muito ríspida e dolorosa nos dramas das experiências mais obscuras aqui na face da Terra. Mas sempre se buscam, não é? E aquela que evolve mais, que desenvolve-se mais, nunca esquece a que ficou retardatária. Emmanuel prossegue dizendo: quando se encontram no acervo real para os seus corações, a da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva esta, que a luz da nova revelação do Espiritismo veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Então ele fala, quando essas almas gêmeas se reencontram, não é? Que é a aventura máxima e o verdadeiro acervo real de patrimônio espiritual para as suas existências e seus corações, a aventura mais alta de que poderiam aspirar, a única amargura, inclusive ele fala, ó, elas não trocariam nem todos os impérios do mundo por essa efetiva união, né? E a única coisa que empana a sua alegria é a expectativa da morte e da separação pela via da desencarnação. Mas ainda assim, os esclarecimentos espíritas cristãos vêm nos mostrar que não é necessário mais sofrer por isso, porque a vida continua além da morte. Na questão 324, perguntou-se então a Emmanuel se a teoria das almas gêmeas estava nos textos sagrados, ele poderia identificar algum trecho. A pergunta é a seguinte: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? E Emmanuel responde: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Lá no Gênesis de Moisés, vamos ver esta expressão: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Não é? Então está aí a base nas escrituras sagradas sobre a teoria das almas gêmeas. Na questão 325, pergunta-se a Emmanuel: a atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? Então todos os seres humanos estão envolvidos nesse desiderato, nesse objetivo, né, de atrair para si a companhia da sua alma gêmea? E Emmanuel então discorre belamente sobre a vida universal. Quer dizer, ele sai do comezinho aqui, do cotidiano da vida terrestre, e explode a nossa mente na direção do universo. Ele diz assim: o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. Gente, eu acho esse parágrafo um show, uma explosão de conhecimento, né? Como ele sintetiza a criação em um período. Emmanuel é um mestre da palavra, e ao mesmo tempo o coração dele irradia o amor que está aí imerso nesse pequeno trecho. E eu vou contar a vocês que, conversando sobre isso com Chico Xavier, a gente estava justamente debatendo esse tema, a questão das metades eternas, rechaçada por Kardec,
não é? Mas ao mesmo tempo lembrando que Kardec definiu muito bem que o amor estava em toda a criação de forma gradativa, né, em patamares gradativos, de acordo com a evolução das criaturas. Então eu perguntei ao Chico, Chico, então de onde surgiu esse momento de ligação essencial das almas gêmeas? E o Chico, então, com aquela sabedoria, aquela humildade que comovia-nos a todos, começou a dizer assim, olha, Geraldinho, eu não, quem sou eu para saber esses detalhes? Né? A gente pode, no máximo, ter algumas informações do mundo espiritual, mas eu quero crer que o momento da criação, o momento em que os espíritos simples e ignorantes são criados, lá no instante em que saíram do seio divino, está o segredo da ligação das almas gêmeas, porque eu creio que aqueles espíritos, não é? O que é o espírito? Lembrando, o espírito é o princípio inteligente da criação. Aqueles espíritos que estavam mais próximos, quanto mais próximos daquele instante da criação, mais eles se buscam. E aí é que a gente talvez tenha a solução do problema do início da atração fundamental que une as almas gêmeas, porque talvez serão, naquele instante, os espíritos mais próximos um do outro. E eles compartilham o momento inicial da criação, o momento em que saíram do seio divino, e por isso mesmo sentem saudade desse momento e se buscam como que a buscar a Deus. Vejam que coisa linda, né? E vejam se não é isso que Emmanuel está nos explicando aqui. Olha aqui. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para a outra. Quer dizer, Emmanuel faz uma ligação clara, objetiva, entre a atração das almas gêmeas ao momento, ao primeiro instante da criação do ser, né? Isso aí fica para os nossos estudos, os nossos debates. E o Chico ainda vai me explicar mais. Ele vai dizer que aqueles seres, aqueles outros espíritos circunvizinhos daquela companhia são as almas afins e almas irmãs. Primeiro as irmãs, né, que também se buscam, e depois as almas afins em grupos de espíritos que foram criados no mesmo instante, e dependendo da distância de um com o outro, há essa gradação da atração fundamental, que pode variar de almas gêmeas, almas irmãs e almas afins, e até mesmo dos grupos espirituais, das famílias espirituais, que Allan Kardec depois vai também dissertar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as famílias pelos laços espirituais, que independem dos laços da carne, não é? Então vejam bem, isso aí é profundo, é ainda inexplicável, mas nós já podemos tocar este assunto, mostrando aí que isso, em hipótese nenhuma, é contrário ao que Kardec expôs no Livro dos Espíritos, né? Mostrando que essa atração profunda está no Instituto dos Trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo para todos os espíritos. Prossegue ainda Emmanuel esclarecendo: a ligação das almas gêmeas repousa, para o nosso conhecimento relativo, nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas. Isso também é muito bacana, não é? Falando aqui sobre as almas irmãs. Elas caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas,
até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão do amor divino, finalidades profundas de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Então aí também ele faz referência às almas irmãs, que são aquelas outras desse grupo espiritual, dessa família espiritual, que também se buscam e se reúnem no mundo espiritual por laços de afinidade profunda, não é? Constituindo essa mesma união como sagradas cogitações do ser no dédalo do infinito. Terminando ainda esse trecho do livro Consolador, a pergunta 326 estatui: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? E Emmanuel vai responder: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Vejam só como Emmanuel e Chico Xavier estão em perfeita sintonia com a obra de Allan Kardec, as perguntas 298 e 299 do Livro dos Espíritos, quando lá os espíritos superiores falaram com Kardec que o amor vai envolver todos os espíritos um dia, né? Mas isso naturalmente é o final do caminho evolutivo. Enquanto isso não ocorre, as almas gêmeas se procuram, as almas afins e as almas irmãs também, e para o quê? Para se amarem, se respeitarem e construírem o processo de evolução à sua volta, pelo qual todas as expressões afetivas vão se irmanar na conquista do amor divino. E o objetivo dessa conquista é a nossa angelização, a nossa evolução da condição de seres humanos imperfeitos, vacilantes, ignorantes, em busca de sabedoria, em busca de fraternidade e amor, e na realização dessa busca, ou seja, na vivência desse amor e dessa sabedoria, vamos nos elevar à condição de Jesus de Nazaré, que é o nosso guia e modelo, não é? Máximo, como ser angélico que é, a expressão máxima do amor divino e da sabedoria divina para nós. E nesse momento, né, quando a humanidade, cada um de nós, se elevar na angelitude, sentiremos este amor pela humanidade inteira, assim como Jesus o sente para todos nós. E Emmanuel não esgota esse assunto no livro O Consolador. Ele fala sobre o assunto no livro Emmanuel e fala também sobre o mesmo assunto no livro Renúncia, né? Quem de nós não se emociona com essa história maravilhosa do espírito de Alcione, não é? Lá que renuncia, próximo por favor, ela renuncia a viver num planeta perfeito, num planeta que gira em torno do sistema trino, sistema estelar trino de Sírius, não é? A dezenas de anos-luz do nosso sistema solar, e ela, por isso que o livro chama-se Renúncia, ela renuncia a essa vivência que ela já tinha feito por merecer há muitos séculos para voltar à Terra, né? Então, no livro Renúncia, a obra psicografada por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, conta-nos a história da luminosa entidade espiritual Alcione, que se afasta temporariamente da elevada esfera onde residia para auxiliar sua alma gêmea Pollux. A história de Alcione e Pollux é expressivo exemplo de espíritos evolutivamente muito distanciados um do outro, mas que, por serem almas gêmeas, mantêm-se intimamente ligados. Ela renuncia, vem resgatá-lo das trevas do mundo, né? Ela, lá no romance 50 anos depois, ela é Célia Lúcius,
não é? E ele já estava nos primeiros processos de conhecer o cristianismo, que é o espírito de Ciro, filho de Nestório, filho de Emmanuel, em 50 anos depois. E 1.600 anos depois daquela vivência, ela já se elevou lá a Sírios, mas ele continuava nas trevas terrestres. E ela volta para resgatá-lo. Ele vai inicialmente começar a sua vida como padre Carlos Clanagan e depois Frei José do Santíssimo. E novamente ele se embaraça todo, infelizmente. Uma história belíssima de almas gêmeas. Mas isso não ficou só em Chico Xavier. Vejam que os espíritos também falaram, escreveram através da médium Zilda Gama, o espírito de Vitor Hugo. O livro é No Diário dos Invisíveis, de Zilda Gama. Por favor, o próximo. Tem. Então, lá vamos ver esse trecho que o espírito de Zilda Gama vai dizer. São as almas criadas na mesma era. Vejam vocês como ele está em sintonia com Emmanuel, no livro Consolador, e também com o que o Chico Xavier nos colocou, não é? As almas gêmeas são criadas na mesma era, no mesmo instante. Daí essa atração. Talvez o segredo aí indevassável no seio do amor divino esteja ligado justamente ao momento da criação. E Vitor Hugo completa: quando compreendem que se revêem, enfim, que os seus espíritos foram germinados no mesmo instante, perlustraram o mesmo carreiro, tornaram-se gêmeos pelos laços perpétuos da afinidade, um júbilo intenso irradia-se nos seus íntimos, qual uma alvorada espancando bruscamente as trevas de uma noite que parecia intérmina. Então vejam bem, novamente está muito clara aqui a diferença. Almas gêmeas não tem nada a ver com petades eternas. Não são partes de uma mesma alma. 50% de um, 50% de outra, soma junto, dá 100%. Não. São almas distintas, espíritos distintos, mas que foram germinados no mesmo instante da criação e que por isso mesmo se buscam, não é? E são ligados, o Vitor Hugo escreve por Zilda Gama, tornaram-se gêmeos pelos laços perpétuos da afinidade. E toda vez que se encontram aqui na Terra, ou no além-túmulo, na vida espiritual, ou nos mundos do universo, um júbilo intenso se irradia de seus corações, qual uma alvorada espancando as trevas de uma noite que parecia intérmina. Ele é bastante poético, né? E ele ainda completa dizendo: sim, as trevas em que jaziam antes de se reverem, pois as almas isoladas, incompreendidas, enquanto lhes falta a consórcia que as deixou mutiladas, o lúcido fragmento que as integra por um consórcio celeste, o amor, o vínculo estelífero que as torna inseparáveis por toda a consumação dos séculos, ficam imersos em penumbra, asfixiadas em desalento, envoltas em brumas polares. Aí o lado naturalmente poético que ele nos coloca sobre a separação das almas gêmeas, que para elas é um sofrimento. E na conclusão, então, o que nós podemos terminar esse tópico dizendo? É importante então que fique bem claro o conceito de almas gêmeas. Como esclarece Emmanuel numa nota colocada na parte final do livro Consolador, sobre a expressão almas gêmeas, ele não quis dizer metades eternas. Em verdade, assevera o notável instrutor espiritual, a tese é mais complexa do que parece ao primeiro exame. Então vejam bem, cremos que aqui podemos encerrar esse tópico sobre as almas gêmeas, que não está em desacordo com a obra de Kardec, porque não tem nada a ver com o conceito de metade eterna. Portanto,
está em perfeita sintonia com a pergunta 298 do Livro dos Espíritos, que explica que o amor é gradativo e está naturalmente envolto em todos os espíritos que um dia se amarão com o amor divino na perfeição, não é? E o mesmo o próprio Espírito de Emmanuel esclarece na pergunta inicial 322 do livro Consolador, por final, concluindo aí com esse trecho.